Fala pessoal, tá começando mais um Escatocast, o último podcast da sua vida. Então, hoje nós vamos falar sobre os conselhos de Jesus para os últimos dias. Ele conclui toda a narrativa cronológica dos acontecimentos finais. Ele inicia uma série de conselhos visando alertar e instruir sobre a importância de manter um coração ávido pela volta, pelo seu retorno, pela manifestação da sua vinda. Eu queria falar com vocês hoje, lá em Mateus 24, dando continuidade àquilo que nós estamos falando sobre essa mentalidade escatológica de Jesus, ou seja, como Jesus pensa sobre o fim dos tempos. Como você pode ver nos nossos vídeos, nós estamos tratando de forma mais simples do possível e trazendo uma instrução profunda e simples acerca dessa mensagem, um dos maiores sermões de Jesus e com certeza um dos mais importantes. Então vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 32, Jesus fala o seguinte: agora aprendam a lição da figueira, quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, está às portas. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Essa parte final, ela traz uma série de questionamentos, para quem lê, para aquela pessoa que não está compreendendo e não consegue interpretar aquilo que Jesus está realmente falando. Quando ele fala, olha, esta geração não passará sem que veja todas essas coisas, parece que Jesus está falando, olha, os discípulos vão ver o fim dos tempos. E muitas pessoas creem, por causa desse versículo, que toda a conquista, na verdade, o Império Romano já havia conquistado toda a Judéia, o que nós conhecemos hoje como Palestina, toda a rebelião que acontece em 70 depois de Cristo e a expulsão de todos os judeus daquele território, e mais alguns anos à frente nós temos a destruição, profanação do templo, que acontece mais uma vez dentro da história. Eles creem que isso são as profecias que Jesus está falando até esse momento. Porém, o que você precisa entender é que Jesus, ele abre um parênteses e ele começa falando sobre uma figueira, Não sei se você conhece uma árvore frutífera, se você já viu o processo de estações e como a árvore muda, Principalmente aqui no Brasil nós não temos tão visível essa mudança de estação, principalmente quando você olha para uma árvore, mas todos aqueles que habitam no hemisfério norte, principalmente no Oriente, essa mudança de estação, e isso é muito importante você entender o contexto daquilo que Jesus está falando nessa parábola, o contexto do relacionamento entre a estação e a árvore, como a figueira, onde no inverno ela está seca, sem folhas, sem frutos. Então vem a próxima estação, começa a nascer as folhas, começa a vir um novo tempo, então as folhas nascem e depois das folhas nascerem vem as flores e por fim os frutos. Cada estação marca uma nova mudança na aparência da figueira. E o que Jesus está falando é que esta geração, a geração que vê todos esses acontecimentos, a geração que vai estar presente, assistindo com os seus olhos, vivenciando todos os acontecimentos que nós vimos em todos os vídeos anteriores, que você já tem acompanhado. E se você entrou agora nesse vídeo, esse é seu primeiro vídeo no canal, vai ter um kart aqui, ou aqui, ou aqui, e você assiste. Cara, assiste essa série Escatologia de Jesus, ok? Pode pausar o vídeo agora, assistir tudo para entender o que eu tô falando. Mas vamos lá. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. E o que ele está dizendo? Quando vocês puderem enxergar com os olhos todos os sinais, todos os acontecimentos dos quais eu falei até agora, vocês vão compreender
que eu estou voltando. O meu retorno, a minha volta, o meu reino é chegado. Ele está verdadeiramente agora às portas, porque eu estou retornando. Isso é o que Jesus está falando, para que você estude os sinais e os acontecimentos, você compreenda tudo aquilo que ele falou até agora, porque se você compreender esses sinais, você não vai ser enganado com falsas profecias. E é muito interessante, se você analisar a história da igreja, várias seitas nasceram pelo engano, pela mentira acerca da volta de Jesus. Várias pessoas profetizaram ao longo da história da igreja sobre uma data específica sobre a volta de Jesus, sem haver algum sinal, sem estar no mundo acontecendo sinais como aqueles profetizados sobre Jesus em Mateus 24. Então as pessoas que ouviram acerca desse alarde da volta de Jesus, de uma data específica sobre a volta de Jesus, e que não têm o conhecimento, foram levadas por um ensino errado. Foram conduzidas a uma seita, foram conduzidas a falsas doutrinas e acabaram desvirtuando a sua fé. Então, quando Jesus fala que o nosso maior inimigo é o engano, ele nos traz a arma contra o engano, que é o ensino. Então, eu espero que você entenda o propósito desses vídeos, de te trazer conhecimento de forma simples acerca de coisas importantes. Eu espero que você não seja enganado todas as vezes que você ouve alguém falar sobre a volta de Jesus. Você vai estar consciente acerca dos sinais, das profecias, porque você se inscreveu no canal. Você se inscreveu no canal e está assistindo toda terça às 8 horas os nossos lançamentos dos vídeos. Então vamos continuar. Jesus fala: olha, o céu e a terra podem desaparecer, mas as minhas palavras, elas vão se cumprir. Elas jamais vão deixar de se cumprir. E o fato é que a volta de Jesus, como ele detalhou em Mateus 24, não aconteceu. Algumas coisas dentro da história podem ser similares, mas isso não aconteceu e nós precisamos compreender isso. O reino de Deus ainda não é algo real e palpável para nós. Nós estamos em um estado como que intermediário, né? Aquilo que George Eldon Ladd falou, o já e ainda não. A igreja é uma realidade do reino na terra, porém o reino que Jesus fala, que as profecias falam, que todos os profetas e aquilo que foi anunciado desde o princípio, é algo muito maior do que aquilo que nós vivemos hoje na igreja. E nós precisamos entender isso. Então Jesus parte para uma próxima etapa. Primeiro ele fala sobre a importância de entender os sinais que vão marcar o seu retorno para não ser enganado. E agora ele traz um outro conceito, uma outra realidade de como estar preparado, ok? Vamos lá, abra comigo aí no versículo 36 de Mateus 24, que diz assim: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Presta atenção nisso. O que Jesus está dizendo? Ninguém sabe o dia nem a hora que essas coisas vão acontecer. Quando Jesus fala sobre o seu retorno, ele está falando não só no dia exato do qual ele vai voltar rasgando os céus, ok? E vindo com poder e grande glória, mas ele está falando de todo esse período onde acabam as dores de parto e se iniciam todo aquele período de 7 anos, onde nós temos a tribulação e a grande tribulação. Todo esse período. Não adianta, você precisa entender algo muito importante. Você não precisa estar preparado para o dia da volta de Jesus. Você precisa estar preparado para o fim dos tempos. E todo o conceito e toda a realidade dessa mudança drástica em todo o sistema mundial que vai ocorrer em todo esse período. Jesus, ele está te preparando através das parábolas, não para um dia, mas para o fim dos tempos como um todo. É isso que ele quer dizer. Continuando a parte B do versículo 36, nem mesmo os anjos do céu
nem o Filho, somente o Pai sabe. É algo, um segredo completamente escondido e específico para Deus. Apenas o Pai sabe. Versículo 37, Jesus inicia uma nova parábola. E ele fala: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Então, o que nós precisamos entender sobre essa parte dessa parábola? O que Jesus está dizendo? Olha, as pessoas que foram levadas pelo dilúvio são aquelas que não estavam vivendo uma vida de anseio. Essas pessoas não aguardavam o juízo, então elas não estavam construindo algo para o fim dos tempos. Eu não estou dizendo para você que você precisa construir um bunker, que você precisa construir, né, um lugar seguro na sua casa, na sua cidade, para você resistir ao fim dos tempos. Você precisa se preparar para os últimos dias. As estruturas que Noé construiu não foram apenas estruturas externas como a arca, mas foram estruturas internas. Enquanto as pessoas andavam distraídas, enquanto as pessoas estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Presta atenção nisso. Nada dessas coisas são pecados. Nada do que as pessoas faziam nos dias de Noé estava relacionado a pecado, estavam relacionados à distração. Então, o foco de Jesus aqui é a distração de uma vida cotidiana e comum, que não vislumbra a era vindoura, que não vislumbra o reino vindouro. Então, essas pessoas não estavam preparadas, não porque elas não construíram arcas, mas elas não estavam preparadas internamente para todos os acontecimentos do juízo que foi o dilúvio. E é isso o foco desse ponto, dessa questão a qual Jesus levanta. Essas pessoas estavam comendo e bebendo, elas estavam casando e dando as suas filhas em casamento, dando os seus filhos em casamento, eles estavam vivendo uma vida cotidiana e normal. Eles não estavam aguardando o juízo, eles não estão pensando no dia do Senhor. Ele vai continuar a parábola sobre os dias de Noé. Parece que Jesus muda o conceito, mas ele vai dizer assim: assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso. E se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Então, Jesus está falando sobre a atenção e a vigilância. Ele está dizendo: o seu coração deve estar esperando algo que pode acontecer de forma repentina, mas ele não está falando especificamente sobre a sua volta como o dia exato do seu retorno, mas ele está falando, assim como ele já falou na parábola das figueiras, de todo o conceito, de todo o contexto desse período, né, do final das dores de parto, tribulação e grande tribulação. Porque se você entrar na tribulação não estando preparado, você vai ser enganado. Porque o principal trabalho do anticristo, do falso profeta e de todos os seus aliados será enganar a igreja. Satanás terá um foco específico em enganar a igreja. Se você não conhece as Escrituras, se você não tem uma vida de oração, de anseio, se você não tem um coração maranata que espera a volta de Jesus, você é um alvo fácil. Agora, o interessante é que muitas pessoas usam esses versículos para dizer: olha, a volta de Jesus vai ser tão repentina que do nada uma pessoa vai ser arrebatada. Se você abrir a sua Bíblia e ler esses versículos, né, do 40, 42, 41, 42, de repente na sua versão vai estar escrito exatamente assim: um será arrebatado e o outro será
deixado. O problema disso é que a palavra arrebatado não existe no texto original. A palavra aqui é levado. Quando algum tradutor, ele traduz a palavra levado por arrebatado, ele está usando a sua tendência, o seu pensamento tendencioso acerca desse texto, e ele traduz de forma errada. Se você analisar o que Jesus está falando, ele está concluindo aquilo que ele falou sobre os dias de Noé. E eu queria voltar no versículo 39, onde ele diz: não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, Jesus está falando de forma negativa ser levado, ele não está falando sobre arrebatamento aqui. Jesus está dizendo que no momento em que os acontecimentos do fim dos tempos se iniciarem, aqueles que não estão preparados e vivem uma vida fútil de distrações, essas pessoas serão levadas, conduzidas por todos os juízos dos últimos dias. Não seja aquele que será levado. Você precisa ser aquele que será deixado. Assim como Noé foi deixado. Se você analisar os dias de Noé que Jesus está falando, ele não parou a parábola, ele está concluindo os dias de Noé. Ele está dizendo que aqueles que são levados pelo dilúvio, pelo juízo, e os que são deixados são aqueles que continuam, que têm estruturas, que construíram estruturas tanto internas quanto externas para suportar a pressão do juízo. E por fim, ele vai falar algo muito importante sobre um grupo específico de cristãos. Vamos lá, verso 45. O servo fiel e sensato é aquele a quem o seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá uma recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a embriagar-se? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece, e cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando sobre todos aqueles que o servem, todos aqueles que têm um cargo de liderança na sua igreja. E o que ele está dizendo? Que o servo bom é aquele que anseia a volta de Cristo. Se você analisar todas as pessoas, todos os grandes líderes da igreja na história mundial, foram aqueles que tinham um coração que ansiava a volta de Jesus. Eles não sabiam o dia e nem a hora pela maturidade em ler as Escrituras e compreendê-las, mas eles aguardavam a volta de Jesus. Os grandes avivamentos, os grandes moveres de missões na história da igreja estão relacionados a pessoas que estão aguardando ansiosamente a volta de Jesus, e porque aguardam o retorno de Jesus como que algo que pode ser alcançado pela sua mão, eles servem de maneira fiel. Eles servem ao seu Senhor de maneira fiel por causa do temor. Agora, os falsos líderes são aqueles que não têm um coração maranata, que eles não estão se importando, eles não têm uma consciência de juízo eterno. E eles acham que os seus cargos, as suas posições, os seus títulos vão protegê-los do juízo do Senhor. Não vão ser protegidos. O Senhor não tem parte com os falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos. Nenhum desses o Senhor tem parte. Eles se embriagam nas suas ideias loucas e vãs e não preparam o povo para aquilo que realmente importa. Eles não alimentam. E não está falando sobre dar comida aos pobres, dar comida àqueles que têm necessidade. Ele está falando que esses líderes que são fiéis, que são bons aos olhos do Senhor, são aqueles que dão bom alimento, que sustentam a igreja através de uma sã doutrina, de uma teologia saudável, enquanto os maus servos são aqueles
que não suprem a igreja com aquilo que ela necessita. Hoje, o que a igreja necessita, nesses últimos dias, o que você necessita é entender e compreender que o coração que anseia pela volta de Jesus é um coração que vai te sustentar em todas as crises. Não importa o que aconteça nesses dias, se você está aguardando a volta de Jesus, o seu coração vai ser confortado por esse sentimento. Continuem com a gente, continua assistindo nossos vídeos, curte, compartilha, manda esse vídeo para aquele teu amigo que não se importa com a volta de Jesus e ele não é firme na igreja. Manda esse vídeo para ele, ele precisa assistir, ele precisa entender que Jesus está voltando. Se inscreve no canal e ativa os sininhos, a notificação. Nós estamos começando a lançar vários shorts, cortes e respondendo algumas perguntas aqui no YouTube. Então segue a gente e não se esquece, compartilha esse vídeo. Passa esse vídeo para todo mundo. Passa esse vídeo para o teu pastor que ainda não te ensinou sobre escatologia. Amém? Fica com a gente, galera. Valeu!